E vamos nós aqui para mais uma aula de resolução das questões do Enem. Hoje nós vamos aqui resolver a questão número 12, tá? É uma questão que trata do uso da linguagem. Esse assunto, esse tema, ele é bem recorrente nas provas do Enem dos últimos anos, tá? Quase todo ano cai de uma forma ou outra esse tema. Preste bem atenção e fique bastante atento a isso, entenda isso, ok? Essa questão traz um diálogo entre personagens, né, que discute aí o uso correto da língua portuguesa, e é isso que a gente vai ver agora. Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar, seja bem-vindo. Se já é inscrito, dê o like. E se não for, assista até o final. Tá? Se você gostar da explicação, se você entender direitinho, aí sim você se inscreve, que isso me ajuda muito, né, a fazer esse canal crescer. A gente está no início ainda, tá bom? Então, aproveite essa aula, que é o que eu quero. Vamos lá. Eu vou ler aqui o texto e aí depois a gente parte lá para análise para responder as perguntinhas dele, tá bom? Ó, papos. Me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como eu quero e te digo mais. Ou é digo-te? O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispensa suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Luiz Fernando Veríssimo, Comédia para se ler na escola. Tá? Qual é o problema aqui? Existe uma discussão entre o uso formal ou não da língua, tá? Entre os dois ali. É óbvio que em momentos adequados a gente vai fazer o uso da linguagem formal, quando você vai escrever um relatório, quando você vai escrever uma redação, tá? Quando a gente vai em busca de um emprego, falar com uma pessoa numa ocasião mais formal, aí a gente vai tentar se policiar ao máximo para não cometer deslizes, né? Agora, numa linguagem informal, entre amigos, com a família, na rua, conversando com alguém, a gente não precisa ter essa preocupação, tá? Ou seja, a gente vai fazer o uso de uma linguagem mais coloquial, mais informal. E qualquer intenção de correção, tá? A gente poderia estar aí cometendo um preconceito linguístico, por exemplo, tá? Os linguistas defendem que se uma pessoa consegue falar e a outra entender, se eles comunicam, tá? Não tem problema nenhum nisso, ok? Agora, quando a gente trata de um texto formal, tá? Aí sim, aí é regra, é lei, é uma norma que a gente precisa seguir, principalmente nesses textos formais, que não é o caso aqui. Tá? O caso é um contexto bem informal em que se dá essa conversa. Por isso esse conflito, né? Esse confronto aqui. Tá? A gente não deve iniciar uma frase, de acordo com a gramática, com pronomes oblíquos átonos. Tá vendo? Ele não começa com me empresta o lápis. Tá? O pronome oblíquo vem após o verbo. Empresta-me o lápis, ou empreste-me o lápis. Ok? Então, é nisso que se dá essa discussão. Vamos ver a pergunta. Ó, nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, o uso da norma padrão, tá? Defendido por um dos personagens, torna-se inadequado. Tá vendo? Ele já diz aqui que não está correto. Tá? Esse é o problema, não está correto. Por quê que é inadequado? Tá? É isso que a gente vai analisar. Ó, em razão de que? Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Eles trocaram informações. Falou um, respondeu o outro. Isso significa que eles estavam se entendendo. Então, não tem falta de entendimento aqui, falta de compreensão, ok? B. Torna-se inadequado em razão do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Está vendo? É exatamente isso. Esse contexto em que eles estavam ali não é um contexto adequado para uma preocupação extrema com o uso correto da língua portuguesa, da norma padrão. Está vendo? Esse é o nosso gabarito letra B. Mas vamos ver as outras aqui. Ó. Na letra C fala grau de polidez distinto entre os interlocutores. Não é o foco do texto.
Tá vendo? Não é o foco saber se ele teve um grau de polidez maior ou se não teve polidez nenhuma. O foco aqui é como que se dá essa conversa, onde que se dá, no momento que se dá, no contexto em que acontece essa conversa, tá? Diferença de escolaridade entre os falantes. Nós temos essa informação aqui nesse texto? Diferença de escolaridade? Então elimina, tá? Nível social dos participantes da situação. Igual ao anterior, tá? Nós não temos informações sobre o nível social desses falantes aí. Então elimina também. Essas duas eu já eliminaria logo de cara. Então, de fato, nosso gabarito é a letra B de bola. E não esqueça, tá bom? Porque esse assunto aqui é recorrente na prova do Enem. Pode esperar que vai estar lá na provinha alguma questão sobre isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Dá o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que pode ajudar bastante, ok? Muito obrigado mesmo e até a próxima.